Sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui, quem está assistindo a gravação também. Hoje o nosso assunto é de extrema importância. Sempre a gente acha importante, né, os assuntos para trazer aqui no nosso grupo. Mas esse assunto de olhar, né, ressignificar emoções, sentimentos dolorosos a respeito da família de origem é um assunto essencial da constelação, né? Quando nós conseguimos olhar para a vida e não culpar os que vieram antes, mas simplesmente olhar com amor, olhar com carinho, transformar as nossas feridas e as nossas dores em potencial de crescimento. Quando a gente diz assim, minhas alunas mais antigas já ouviram várias vezes, né? Meus alunos também, os pacientes, enfim, que cada problema, na verdade, é uma bênção, né? De tudo nós podemos tirar crescimento e aprendizado. Várias vezes eu já falei isso, que nas nossas maiores feridas moram as nossas maiores potencialidades. Vejam bem. E aí eu vou começar dando exemplos meus para vocês, que muitos também vocês já conhecem. Por exemplo, a característica mais marcante em mim, para as pessoas que me conhecem, é o falar, né? Eu gosto de me comunicar, eu tenho facilidade de que as pessoas me entendam, mas por muito tempo eu vi isso como um defeito. Porque era uma característica tão gritante em mim que chamava a atenção das pessoas. As pessoas falavam a respeito, né? Faziam piada, brincavam comigo, coisas assim, que me causavam constrangimento e eu tentava ser quem eu não era. Eu achava que eu estava atrapalhando, eu achava que onde eu saía de um lugar, eu ficava pensando se eu tinha falado demais, se eu não tinha, eu não conseguia relaxar, eu não conseguia ser eu. Então eu via isso como um defeito, né? Então, quando eu descobri que uma das minhas missões, digamos, uma das características da minha missão era falar e ser compreendida pelas pessoas, trazendo clareza dentro daquilo que eu estudo, eu vi que eu tinha facilidade de transformar o que eu estudo e o que eu faço em mim, de transformar em conhecimento para ser passado, e que isso ficava fácil das pessoas que se conectavam comigo entenderem. Foi muito difícil para mim eu olhar uma característica que eu via como um defeito, torná-la neutra no meu ponto de vista, é uma característica que eu tenho, é natural, é da minha essência, e ver um potencial construtivo. Então eu já começo a chamar a atenção, porque eu ouvia tudo isso na minha família de origem. Eu não me sentia aceita, né? E aí já diziam que eu era parecida com não sei quem, parecida com não sei quem, parecida com a minha mãe, parecida. E ok, tava tudo bem ser parecida com as pessoas da minha família. Mas isso se tornava um contexto de deboche familiar. E aí eu peço já para vocês começarem a examinar as coisas que rotularam vocês, que rotularam vocês e que vocês se rotularam. Ah, fulano é assim, né? Esses rótulos podem ser as principais causas das dores emocionais ou dos sentimentos dolorosos, como eu escrevi aqui para vocês. Até peguei aqui bem o que eu escrevi para não esquecer de falar nada, né? Em relação à família de origem. Outra coisa também, né, que a gente observa, queremos ser muito diferentes dos nossos, principalmente do pai, da mãe. Queremos ser diferentes naquilo que eles fizeram que a gente tem uma percepção que doeu em nós. Mas quando eu digo assim, a característica é neutra e nós recebemos a vida, nós recebemos essas características dos nossos pais, dos nossos familiares, e nós escolhemos se nós vamos fazer algo positivo ou não com isso. Se eu vou construir, se eu vou fazer algo grande e bonito com essa característica. Mas primeiro eu preciso olhar para as histórias, perdoar o passado, ressignificar, compreender o contexto das coisas e aí trazer, aceitar que tenho essa característica, que é um potencial que habita em mim, mas que sim eu vou fazer algo diferente com ela, sabe? Então tem diversas características, diversas coisas que eu observo na minha família de origem e que hoje eu consigo ver por um contexto maior. Principalmente de que aquilo não era pessoal comigo.
O meu pai e a minha mãe, eles têm uma história. Eles são filhos, eles nasceram muito antes de mim, são filhos. Meus pais nem tanto, porque foram pais bem jovens, mas enfim, nasceram antes de mim. Eles têm todo um contexto, eles têm toda uma vida antes da minha chegada. E eu não posso me colocar no centro da vida deles, como se tudo que eles fizessem, assim, diz respeito a mim. Então, todas aquelas coisas que aconteceram, que causaram sentimentos em mim, hoje, com uma visão mais madura, primeiro a gente olha a um nível racional, vamos dizer assim, e a gente fala, poxa, eu entendo. Eles deram o que tinham, né? Vamos para frente, eu vou fazer diferente. O que que isso ainda causa em mim, né? Mas o sentimento gravado, as emoções gravadas em nós ainda são imaturas. Nós passamos por coisas lá atrás, num momento em que a gente não tinha condição de lidar com determinadas emoções. Muitas vezes nós fomos envolvidos como filhos em assuntos de adulto, né? Enfim, porque achavam também que era o melhor a fazer naquele momento lá. Era o que podia ser feito, né? Só que nós não tínhamos condição de lidar. Então, o que que nós podemos fazer hoje? Além de olhar num nível racional e vir ressignificando dentro da gente, fazer diferente, né? A gente poder ressignificar a raiz do sentimento. E isso, para quem já fez constelação, fica mais fácil de entender. Como que as emoções se trabalham dentro de uma constelação, com representantes, por exemplo, como que pessoas sentem coisas muito semelhantes ao que meus familiares sentem, sendo que nem se conhecem, nem sabe de onde veio, não sabe a história, não sabe nada. E aí começa a se mostrar cada coisa de onde veio, cada origem, cada raiz, e se processar dentro do sistema familiar e se dissolver dentro da própria pessoa que está sendo constelada, do corpo da pessoa, vir em forma de choro, vir em forma de emoção, coisas que a gente não compreende. Porque vejam bem, muitas das nossas compreensões nos mantêm na dor. Então, a constelação, ela trabalha num nível mais profundo das nossas interpretações. Porque as histórias que nós estamos contando para nós mesmos a respeito da nossa vida, nós estamos contando daquilo que a gente conseguiu captar e interpretar. Mas o que que o constelador vai fazer? Eu posso falar por mim, não sei se todos fazem isso, mas eu posso falar por mim. Encontrar outros caminhos, outros olhares, outro foco, tirar a percepção e a presença, vamos dizer assim, da pessoa lá no passado, naquele medo de repetição, naquele medo de ser igual, ou naquela culpa de ser diferente, né? No medo de crescer. É a gente tirar a pessoa de lá e colocá-la no seu centro. Ou melhor, o trabalho faz com que a própria pessoa se coloque no seu centro. Porque o trabalho é o caminho. Mas quem caminha dentro do caminho é a pessoa. E o principal para a gente conversar aqui hoje, né? Eu escrevi aqui: como olhar para nossa história com mais amor e menos peso? Como que é esse caminho do perdão e da aceitação? Como ficar apenas com o aprendizado, que é o que promove crescimento? Diversas coisas, né? Mas resumindo, é tudo uma coisa só. Como deixar cada um com o que é seu e seguir em frente com leveza? Ter mais clareza a respeito da nossa própria vida. Como fazer isso? E aí eu pensei muito hoje à tarde, assim, no que eu queria falar nessa aula a respeito desse assunto. A primeira coisa que me veio foi a percepção de uma das ordens da ajuda. Para quem está chegando agora, o Bert Hellinger, o grande criador, né, grande autor, vamos dizer assim, da constelação familiar, entre outros estudos e outras pessoas que chegaram depois trazendo também conhecimento para isso, ele trouxe as leis da vida ou as ordens do amor, que são três: a ordem, o equilíbrio e o pertencimento, né? A gente fala um tanto nessas leis aqui nas nossas aulas, porque são leis que não só vão reger a constelação no momento do trabalho, no momento da sessão, mas são leis que podem trazer uma ordem, um pertencimento e um equilíbrio para a nossa vida prática. E esse é o trabalho, a gente trazer essas teorias para a nossa prática do dia a dia. Deixar cada coisa no seu lugar.
A gente se manter no nosso próprio centro e não ficar dando giro em volta da gente mesmo, né? A gente se colocar no nosso centro e deixar que a vida tenha uma órbita ao nosso redor e a gente seja observador das coisas. Se sair do meu lugar e ocupei outro lugar, eu já tô lá girando junto com as coisas. Hoje eu falei isso em alguns atendimentos, por necessidade, assim, né? Que eu tava sentindo. E agora eu tô falando aqui nessa aula também. E o Bert Hellinger também trouxe as ordens da ajuda. Porque às vezes a gente pensa assim, são cinco, né? A gente pensa assim, eu tô ajudando, eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa legal, mas até para ajudar tem ordem. Pra gente sair da dor, pra gente sair do vitimismo, da paralisia, pra gente sair dos sentimentos que não estão equilibrados, né? Pra gente também sair daquele lugar de herói, de querer salvar todo mundo, que não é o nosso lugar. É outra órbita. Pra gente se manter nisso, a gente precisa ter ordem pra ajudar. Eu não vou falar de todas essas ordens, tá? Mas eu quero falar para vocês de uma delas, das ordens da ajuda, que é o olhar sistêmico. Tenham muito cuidado ao olhar para a história dos pais de vocês, para a história dos avós de vocês, para aquilo que foi dito com carga emocional por outras pessoas. Porque tudo tem diversos lados e muitas vezes a história que tu conhece é uma história com muito peso emocional, com a dor de quem está contando. E ok, isso é digno, cada um sabe da sua dor. Nós não estamos aqui para julgar a dor do outro, cada um sabe das suas questões, mas nós precisamos sempre nos perguntar como que são os fatos disso, sem o peso emocional. Como que é o contexto disso? Quando a gente olha pelo olhar sistêmico, e vejam bem a maravilha que é isso para a gente fazer na vida. Olhar tudo com um olhar sistêmico. Sair do nosso único olhar de um único julgamento, de às vezes ouvir um único lado, e nunca dar a oportunidade de ouvir outros lados ou de falar o nosso lado. Por vezes as pessoas acham que as coisas estão resolvidas e para nós elas não estão. Então nós podemos trabalhar por esse olhar sistêmico, para que a gente sinta o nosso coração mais leve. E a gente pode dizer assim: "Ah, eu não quero tocar nesse assunto, não quero saber, não quero ouvir, não estou preparado ainda para isso". Sim, tem coisas que vão se trabalhar no tempo. Mas nós precisamos estar abertos a observar o tempo das coisas e o tempo da gente se posicionar e abrir portas para que as coisas se resolvam. Na sexta-feira eu atendi uma pessoa, né? Uma das pessoas que eu atendi na sexta, e tinha uma questão de família, assim, cerca de 8 anos sem se falar, né? Sem se falar mesmo, assim, relações cortadas, de se ver, virar as costas e sair, né? Se encontrar na rua e fingir que não viu. E aí, sexta-feira, a gente fez uma constelação. Foi muito bonito, assim, foi bem forte. E aí, hoje eu recebi uma mensagem dessa pessoa dizendo, né, que foram tantos anos, né, com essa dor familiar e que ela tinha aberto a porta, que ela tinha mandado um texto falando dos sentimentos, né, de como que ela estava, de que ela estava aberta a querer reconhecer a parte dela e ouvir a outra parte, e que como que eles poderiam fazer isso, né? Um jeito assim de se comunicar que a gente, que foi sugerido no atendimento de sexta, né? Sem apontar o dedo, mas simplesmente falando dos seus próprios sentimentos e querendo reconhecer a sua parte para abrir espaço para o outro reconhecer a parte dele. Baixar as barreiras, esquecer o orgulho e seguir em frente. E a resposta que ela recebeu, eu falei para ela: não crie expectativas com a resposta, porque cada um tem suas dores. E se o outro lá ainda tá na dor, mesmo que tenham se passado tantos anos, tu tá fazendo a tua parte. Tu pode ir até a metade do caminho. Da metade para lá é com o outro. Então faça a tua parte, vá até a metade do caminho. Isso é responsabilidade 50% de cada um. Fale dos teus sentimentos, tira isso do teu coração. Fale com amor, sem culpa, sem julgamento, sem apontar o dedo. Fale de ti. E fique tranquila com isso. A parte da pessoa é ela que tem que fazer. Nesse caso, a resposta foi muito boa. Foi muito boa. E eu disse para ela: em 8 anos, tu está mudando
mas as outras pessoas do outro lado também estão mudando. A gente não sabe para que lado e como, mas todo mundo está mudando. Todo mundo se trabalhou no tempo, nos seus reconhecimentos, do seu jeito. Nada mais está igual como estava 8 anos atrás, sabe? Então, assim, a gente tem que olhar sistêmico para isso. Nem tudo que a gente imagina é para a gente poder perdoar, se sentir mais leve, olhar para nossa história com maturidade. Primeiro, nós precisamos ter coragem de olhar para as nossas dores, de tratar de assuntos que nós precisamos tratar e que nem sempre são fáceis de se tratar. Eu lembro de textos e de mensagens que eu escrevi ou que eu gravei áudios para os meus pais que não foram fáceis de fazer e eu sei que também não foi fácil para eles ouvir. No momento, assim, é, há uma indisposição, porque as pessoas não estão acostumadas com a verdade e nem a gente está também. Se a gente vai olhar bem direitinho, será que a gente está disposto pela verdade maior, que é uma só? A gente está disposto a ouvir o que a gente não quer ouvir? A gente quer ser ouvido. A gente quer ser ouvido e quer que os outros compreendam as nossas dores. Mas a gente quer ouvir a nossa parte. A gente está disposto a se transformar. Então, ter uma abertura, entender qual é o momento para se ter essa abertura. Quem não tem contato com os pais, quem não tem mais os pais aqui, nós temos N diversos exercícios para serem feitos. Ou quem não está se sentindo bem ainda para fazer isso pessoalmente ou por um áudio de WhatsApp, né? Tem muitas ferramentas que a gente pode usar, muitas, né? De comunicação, de autoconstelação, para que a gente venha preparando o nosso mundo interno para o dia em que chegar o momento dessas conversas, desse perdão, né? Desse momento de olhar diferente. A gente precisa desenvolver a paciência no tempo, porque os outros têm o tempo deles. E é no caminho que a gente aprende. É na caminhada. Então, às vezes a gente pensa assim: eu queria que isso se resolvesse para ontem. Mas eu não enxergo o propósito disso lá na frente depois. O tempo que isso demora para se desenvolver, aquilo que eu tanto queria que de repente não é o meu caminho. Mas eu quero, eu quero, eu quero. Depois lá na frente eu olho para trás e digo, graças a Deus que o que eu quis, Deus não me deu. Porque hoje eu vejo que não era o meu caminho. Tinha outras coisas para mim, sabe? Então, assim, a gente ter o olhar sistêmico, nós ainda somos muito pequenos para compreender tudo, para olhar para tudo com mais amor, com mais tranquilidade. A nossa criança grita dentro da gente dizendo: "Eu tô certa, eu não pedi para nascer, eu não quero saber, os adultos eram eles". Não é assim? Meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. A gente vai de um extremo ao outro, as coisas doem dentro da gente. Muitas vezes nós queremos carregar a dor dos nossos pais. Ou quando a gente abre a mão de carregar, em alguns momentos a gente não consegue se desvencilhar daquele monte de coisa. Mas um dia de cada vez, procurando auxílio, procurando orientação, procurando suporte, tudo vem se tornando mais tranquilo. E é o que eu digo, a constelação ela não promete que tudo ao redor vai mudar. O que vai mudar é o teu interior e a tua percepção a respeito das coisas. O teu passado, o que teu pai fez lá quando tu era criança, o que tua mãe fez, como foi o casamento deles, como decisões que tu tomou. Isso está no passado. Já foram tomadas essas decisões. Nós podemos olhar, se perdoar, perdoar as situações, se pacificar com as coisas e se comprometer a não fazer os mesmos erros aqui e agora. Eu penso que tantas e tantas coisas, se meus pais não tivessem passado, eu não conheceria. Hoje eu olho para trás e eu penso assim: os pais estão sempre ensinando. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas teve coisas pesadas na minha família, né? Não foi fácil, para aí, como é que é isso? Mas que seja um exemplo do que a gente não deve fazer. Pegar o que existe de bom
na vida que eles deram para nós e fazer algo grande e bonito com isso. Quantas características e coisas eu já relatei aqui para vocês, né? Dos meus pais, assim, que eu via como negativas e algumas, inclusive, tinham trazido consequências negativas, mas que quando eu vou olhar puramente para a característica, é algo que eu tenho e que eu posso usar como um potencial, sabe? Olhando até escolhas, por exemplo, que meu pai fez, algumas escolhas que ele fez na vida dele, olhando a vida dele de forma sistêmica, hoje eu consigo entender. E eu consigo entender o propósito que isso teve para mim e os meus desenvolvimentos, as coisas da minha vida. Quais as matérias que eu vim aprender dentro dessa família e em quais os meus ancestrais pegaram recuperação por falta de conhecimento e condição. Mas eu aqui e agora posso tirar nota 1000 se eu quiser. Nós temos muito conhecimento disponível. Nós temos, assim, ó, muita coisa para a gente acessar, para a gente escolher um caminho e se desenvolver. Não precisamos mais, que nem dizer aqui no Rio Grande do Sul, ficar dando murro em ponta de faca ou cabeçada na parede, sabe? Não precisamos mais disso. Nós temos caminhos diferentes. Nós não podemos olhar para os nossos ancestrais e pensar assim, como que não se deram conta disso? Como que não fizeram aquilo? Visão sistêmica. Que contexto eles viviam? Que contexto eles viviam? Se a minha mãe tem 57 anos, tá? Eu tenho 37. Então, há 37 anos atrás, ainda era um horror uma pessoa engravidar com 18, 19 anos, sem ter casado. Entendem? Óbvio que a base familiar é uma dádiva de Deus, né? Eu tô dizendo que aconteceu e ela foi julgada, foi censurada, entendeu? Há pouquíssimo tempo atrás. Então, que mundo era aquele de quando eu nasci, de quando nós nascemos? Que mundo é esse mundo dos nossos filhos hoje? Que mundo é o nosso mundo? Entendem? Então, o olhar sistêmico é entender em que tempo isso aconteceu. Em muitos momentos eu procurei estudar história para entender minha família. Por quê? Por quê? Ah, porque o meu bisavô tal coisa lá. E tu pensa, meu Deus, que ignorante, socorro, que homem bem. Alguns familiares meus dizem, né? Ah, que homem bem ruim, não sei o quê. Aí eu fui estudar o que estava acontecendo naqueles anos que aquela pessoa estava vivendo, onde ela vivia, como que foi criada, o que fazia, qual é a ancestralidade, de que país vem, qual é a cultura. Gente, tudo tem um porquê. Não é pra gente se sentenciar e pensar assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Não. Aqui nós temos ferramentas para fazer diferente. Então, quando a gente olha para essas dores familiares, eu vou dizer para vocês, inclusive os maiores potenciais e também a missão de cada um de nós está nos nossos maiores desafios. Tudo que eu digo aqui para vocês hoje, tudo que eu faço no meu trabalho, tudo que eu estudo, diz respeito ao que eu passei, ao que eu passo e à minha história, ao que já está resolvido e ao que não está resolvido. Então eu consigo compreender bem isso, de que a missão ela é conectada com a nossa vida, com os degraus que a gente vem subindo, com as coisas que a gente vem aprendendo, sabe? Então comecem a olhar quais são os maiores desafios de vocês agora, mesmo que não estejam diretamente conectados à família de origem. Pode ser que isso esteja se expressando no teu trabalho, no teu relacionamento de casal, né? Enfim, com os teus filhos. Se a gente pegar a raiz dos sentimentos que estão causando essas limitações na tua vida, onde tu tá te sentindo realizado ou não, se nós pegar a raiz, se a gente pegar a raiz, nós vamos encontrar algo que aconteceu lá atrás que tá gerando uma compensação aqui e agora. Podemos tentar, podemos tentar resolver na área em que o problema está acontecendo de forma superficial com aquela compreensão que a gente tem. Podemos.
Mas eu vou dizer para vocês, muitas vezes está sujeito a gente ficar patinando no mesmo lugar com aquilo. Me livro de um trabalho por causa das pessoas, vou para um outro trabalho, acontece a mesma coisa. Por quê? Porque não consigo diminuir meu orgulho, quero que as coisas sejam do meu jeito, não sei respeitar a hierarquia, não entendo a ordem das coisas, não entendo as minhas identidades. Que em casa eu com meu marido somos do mesmo tamanho, eu com os meus pais eu sou a menor, eles são os maiores, eu com meus filhos eu sou a maior e os meus filhos são menores, né? Não consigo entender que se eu tenho um chefe ele é maior e eu sou menor. Não preciso me submeter, não preciso me sujeitar a ser desrespeitada. Mas qual é o meu lugar? Onde eu posso mexer na engrenagem e onde eu não posso. Então, assim, ó, cada identidade a gente precisa de uma sabedoria para vivenciar. Como me posicionar de um lugar onde eu sou menor na hierarquia, ser ouvida e respeitada? Tem jeito. Já dei vários exemplos aqui para vocês. No trabalho e outros exemplos também. Com os pais, por exemplo. Sabe? Mas a gente precisa baixar as barreiras. Entender que nas barreiras do nosso orgulho, seja, quando a gente baixa as barreiras, a gente vislumbra novos horizontes, bem diferentes daqueles que nos mantêm nesses lugares limitantes que a gente está em alguns pontos da vida, tá? E vejam bem, um sintoma, um problema, ele só é curado, ele só é resolvido quando tudo aquilo que a gente tem para aprender é aprendido, né? Quando aquele sintoma, aquela limitação cumpriu o seu propósito com a gente. Então vejam bem, Bert Hellinger não dizia que um sintoma é resolvido quando o outro muda e o outro faz as coisas do jeito que eu quero. Bert Hellinger diz que quando eu aprendo o necessário que eu preciso com aquela situação, se termina o problema. Eu recebo uma cura. Isso é um trabalho individual. Por que que é individual? Porque é uma escolha. Porque é uma escolha. E o novo só tem sucesso quando o que veio antes está em paz. Trabalhos anteriores precisam estar em paz dentro do meu coração para que os novos realmente prosperem. Para que eu não esteja lá trabalhando numa boa com meu coração conectado a coisa que não foi resolvida lá atrás. Se isso vai ser como uma carta que tu vai escrever e nunca vai entregar, tu vai queimar, pode ser. Se isso vai ser como uma conversa madura que tu vai ter, pode ser. Se isso vai ser por um áudio de WhatsApp, pode ser. Se as pessoas não derem nem atenção para aquilo, elas ficam com o que é delas. Tu tirou do teu coração determinadas coisas, sabe? E eu já fiz alguns movimentos, assim, até de ter passado anos, assim, das coisas e eu observar que eu precisava fazer. Precisava fazer. Inclusive de relacionamentos anteriores. Eu falo numa boa, porque meu marido sabe disso. Sabe da minha história, da minha vida, né? Eu sei da dele também. Quem casa com um amigo é assim, né, gente? A gente sabe das coisas, coisa boa. Sabe onde é que tá se metendo. Tô brincando aqui com vocês. Mas teve situações de eu ter terminado o relacionamento há anos. E eu senti que tinha algum movimento ainda que eu precisava fazer para que aquilo ficasse em paz. E eu fiz. Fiz. Né? Dizer o que eu precisava dizer, me abrir para ouvir, dar um ponto final, agradecer. Muito importante. Muito importante. Aquilo tirou um peso de mim. Tirou um peso de mim. Então, eu estou contando esses exemplos aqui para que vocês se observem. Se observem e façam o que precisa ser feito. O nosso coração, bem no fundo, ele sempre sabe o que a gente precisa. A gente sabe qual é a resposta. Às vezes a gente precisa de mais um tempo para se convencer. E quando a gente começa a aprender a se autoconstelar, a gente começa a fazer alguns exercícios e a gente sente no corpo o que que tem força e o que que não tem. Para que lado a gente deve ir, para que lado a gente não deve ir.
Mas essas conformações, esses aprendizados, eles exigem um tempo, né? Nem tudo é para ontem. Tem muitas coisas na minha vida que eu olhei e eu sabia o caminho, e ao mesmo tempo eu sabia que eu precisava ficar mais um tempo em determinadas situações, porque eu ainda tinha coisas naquela caminhada assim para integrar. E as pessoas me diziam: o que tu tá fazendo aí? Sai daí, não sei o que lá, né? Seja trabalho, seja relacionamento, qualquer coisa, né? É, todo mundo da vida dos outros, né? Todo mundo sabe um monte, né? Olha, não sabe o olhar sistêmico, não caminha com a sandália do coleguinho. Todo mundo tem solução para a vida dos outros, né? Agora, quando é para si, aquelas respostas que a gente sabe, mas que a gente também sabe que precisa de um tempo. Ok, vamos viver o tempo presente com alegria, aceitando as escolhas que fizemos. Vamos nos alegrar com as nossas escolhas. Nem tudo é para sempre na vida. Hoje mesmo, eu tive que ficar com a Eloá em casa, né? Eu e meu marido fomos vendo quem é que tinha menos trabalho no presencial e tal, demos um jeito aqui. Acabou que ele foi pro escritório e eu fiquei, que ela tá melhorando de uma febrezinha, de uma gripezinha aí. Tava precisando de atenção, não podia mandar pra escola, né? E aí eu pensei assim, poxa vida, segunda-feira, eu querendo produzir um monte de coisa, tinha planejado um monte de coisa para essa segunda. Tô em processo de gravação do meu curso novo, que vai ser lançado em setembro. E mil coisas assim na cabeça, né? Ah, como começa a Perpetua, sabe aquela coisa da semana? Vamos. Aí atendi cedinho, atendi de tarde também, da forma como eu pude, né? Com o tempo que eu tinha. Graças a Deus ela me ajudou, ela dormiu o tempo que ela tinha que dormir, foi ótimo. E eu sentada aqui com ela depois, ela querendo colo, meio prostradinha, assim. Eu olhando pra ela, né? E aí, em outros tempos, eu ia estar pensando assim: faltei trabalho, não fui lá, não fiz o que eu tinha que fazer. Mas eu tava tão feliz de estar ali com ela que eu olhei pra minha filha e eu pensei assim: isso aqui um dia vai acabar. Um dia ela nem vai querer mais meu colo, ela não vai caber no meu colo, né? Hoje eu e meu marido somos o mundo dela, né? Então, às vezes a gente olha e diz assim, a gente vai sentir falta disso, sabe? Até dela ir tá indo atrás da gente, abrindo a porta do banheiro, quando tu tá sentado no vaso, sabe? Tu diz, minha filha, me dá licença pra ir no banheiro. Aí depois eu paro e penso, cara, um dia ela não vai fazer isso mais. Então eu preciso ser feliz com o que ela tá fazendo, né? Porque é ótimo. E eu sentei com ela assim no colo e fiquei olhando para ela, cantando, conversando. E tem uma imagem de Nossa Senhora na parede. Ela ficou abanando, a mãezinha e tal, né? Conversando, contando para ela que música a gente estava ouvindo a hora que ela nasceu. E ela ali comigo, né? Aí eu olhei bem e pensei assim, gente, é, não tem nenhum movimento de trabalho que pague isso, sabe? E eu podia estar com a minha cabeça maquinando 500 mil coisas e não entendendo a impermanência da vida, o que que aconteceu de diferente daquilo que eu queria. A gente sabe que filho pequeno nem tudo são rosas, é cansativo também. A gente cansa, tem momento que a gente não tem paciência, né? Precisa recuperar a paciência. Mas tem momentos que hoje eu vi em mim, assim, ó, que em outros tempos eu ia estar pirada com ter que ficar em casa. E eu pensei, eu vou aproveitar isso. Eu vou aproveitar isso. O meu presente hoje. Isso aqui não vai acontecer todos os dias, isso aqui não é para sempre. E nesse momento isso está sendo bom para mim, não é só para ela. Não é só ela que está precisando de mim. Isso aqui está sendo um momento nosso, sabe? Então a gente olhar para nossa vida e entender quando as coisas saem fora do plano, que existem planos maiores, que a gente realmente é muito pequeno, sabe? E a gente poder olhar assim para nossa família também. Eu poderia ficar horas aqui falando, né? Eu tinha conversado com as minhas alunas que eu ia dar um pouco menos de aula hoje,
Que eu queria dar uns 20 minutos aqui, uns 40 minutos com ela, mas a Eloá tá com elas, né? Mas a Eloá tá tranquila aqui, tá ali conversando com o Ricardo, tá bem. Então eu dei uma seguida nos conteúdos aqui pra gente, tá? Eu quero tirar umas cartinhas. A gente vai terminar um pouquinho antes hoje, porque para eu continuar com as gurias do grupo de constelação, para eu me liberar um pouquinho mais cedo, para dar atenção para ela também. Que daí na hora de dormir vem todo um denguinho que é colinho, né? Aquela coisa toda. Um pouco que é o pai, um pouco que é a mãe, e a gente vai indo. E essa dádiva também da gente poder dar até aquilo que a gente sente que não recebeu, né? Os filhos são espelhos, grandes espelhos. E antes de ter de ter ela, né, de ter uma filha, eu lembro que eu pensava assim, eu preciso me dar aquilo que eu sinto que eu não recebi. Como que eu vou fazer isso? Sabe? Então a gente também se olhar com mais amor, olhar o que seja para as nossas dores não resolvidas com mais amor, sem se julgar. Porque a gente olha muito para o julgamento externo e daqui a pouco os outros não estão nem aí para o que a gente está fazendo. Quem mais se julga é a gente mesmo. Então, olhar com tranquilidade para aquilo que tu ainda não está conseguindo resolver. Ser humano, importantíssimo esse lugar. Se aceitar como ser humano. Hoje eu tô de câmera nova, vocês vão até conseguir enxergar a carta que eu vou tirar. Porque antes ficava tudo borrado e embaçado, né? Eu chegou a câmera, a primeira coisa que eu fiz, eu vou pegar uma carta, abri o zoom sozinha, peguei uma carta e botei na frente da câmera para ver se vocês iam conseguir ver. Vamos lá, gente. Eu vou tirar uma carta, tá? Representando assim o que cada um de nós precisa para ficar mais em paz com as suas próprias dores, com seus próprios sentimentos em desequilíbrio. O que cada um de nós precisa para se conformar, para entender o aprendizado que cada coisa tem na nossa vida. Muitas vezes o aprendizado é alto valor, se valorizar. Percebam se vocês não estão valorizando mais os outros do que a vocês mesmos. Tem algumas pessoas assim, ó. Agora eu consigo lembrar de 4 pessoas que eu tô fazendo o acompanhamento sistêmico, esse que é semanal, né? Que a gente tá trabalhando isso, sabe? De foque mais em você. Se valorize. Veja o que é leve para você. E aí, então, vamos pensar nas possibilidades dos outros, né? O que são essas expectativas, o que elas representam, quanto que a gente tenta ser o que não é, para caber em lugares que não são o nosso lugar. Tudo isso por quê? Compensações daquelas dores, daquelas feridas, daquelas coisas que estão lá atrás, que não estão sendo vistas, tá? Fiz um resumão aqui, tá, gente? Como eu falei para vocês, a gente podia ficar horas conversando a respeito. A primeira carta que sai, né, é o 8 de ouro. O 8 de ouro, o número 8, ele diz respeito às coisas que cada pessoa teve como experiência de vida. Essa experiência de vida, de qualquer naipe, o 8 é isso, tá? É a tua experiência de vida, toda a tua bagagem, toda a tua história. É o que tu vai escolher fazer com ela, tá? O 8 ele também é um número assim que tem uma parece, né, o símbolo do infinito, trazendo essa percepção de que a nossa história ela é para sempre. A história escrita tal qual ela aconteceu, ela é para sempre. Mas a nossa visão, ela sempre pode se transformar. O naipe de ouros, ele é um naipe que traz a força do feminino, o olhar com amor, o equilíbrio do mundo interno. Realmente não é uma carta que está dizendo assim, ó, é lá com o outro que tu tem que resolver. Tem algumas cartas que vão mostrar. Ah, tem forças, coisas que estão acontecendo, alguma coisa que mais externa que está te afetando.
O oito de ouro, ele diz assim: olha, é tu com a tua história. Não é o que está acontecendo hoje. O problema nunca é o problema mesmo. O problema é aquele desequilíbrio sistêmico que está por trás. O que causou aquela situação não é o que está acontecendo aqui e agora, tu pessoalmente com aquela pessoinha, com que as coisas estão acontecendo, tá? Cada um com o seu universo, com o seu somatório de coisas, projetando o que acredita que é a vida, tá bom? E o que que o oito de ouro diz, né? O ouro é um naipe de mais material, tá? De vida material mesmo, relacionamentos em si e também o naipe assim da prosperidade material, tá? Elemento terra. E ele diz assim: trabalhe sua paciência. É um trabalho de artesanato, com cuidado, com calma, com uma perfeição no sentido de fazer o melhor que tu pode, o que é perfeito para ti hoje. E que quanto mais amor tu colocar naquilo que tu tá fazendo, mais abundância tem na vida. Talvez tu não esteja vivenciando o teu ideal aqui e agora, mas veja o melhor que existe disso aqui e agora. Agradeça pela tua realidade, porque o próximo passo, ele vem do amor e do capricho que tu coloca no que tu está fazendo agora. Não é quantidade, é qualidade. Viva um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Escute mais do que fale. Escute mais do que fale. Não precisa dar opinião em tudo, não precisa achar alguma coisa em tudo. Nem tudo vai ser do teu jeito. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Alguém tem alguma pergunta a respeito disso? Adorei a cara de que eu tô vendo a cara aqui, adorei. Isso aqui também não é para ser um peso, tá, gente? Eu acho muito bom quando saem cartas nesse sentido, assim. Faça algo com isso por você, muda o ponto de vista, traz as rédeas para as nossas mãos, não é para ser um peso de meu Deus, eu de novo, sabe? Ai, você colocar uma culpa enorme ou uma responsabilidade maior do que isso tem. Não é a tua responsabilidade contigo. Tem cartas que vão dizer assim: faça uma constelação correndo para isso. Tem algo sistêmico aí e tá pedindo por favor que faça, né? Quem não conseguir lidar com isso, quem não souber o caminho, óbvio que a constelação é um caminho. Óbvio. É perfeito e desafiador. Todos os dias, Rogério. Todos os dias. É desafiador. Mas até como a gente vê e vive esse desafio, pode ser mais leve. É sempre uma escolha. É sempre uma escolha. Eu, assim, quando eu consigo, hoje eu já consigo bem mais que antes, né? Mas também não é em toda situação, assim, né? Que é possível para mim, ainda dentro da minha evolução. Mas quando eu consigo, eu pego uma situação que bateu e doeu, né? E eu começo a querer criar coisa, criar história, ai, querer interpretar coisa que não vai me fazer bem. Eu dou uma respirada e eu peço a Deus que me ilumine, que me traga clareza para que eu veja pelo menos de mais uma forma. Porque se a forma que eu tô vendo não tá me fazendo bem, eu preciso pelo menos de uma segunda forma, uma segunda visão de enxergar. E me mostre com clareza para que eu possa ver, né? E assim muda tudo. Muda tudo. Não muda o que está acontecendo. Muda como tu vai lidar com isso. E essa é a chave. A chave não é assim, ó. Ai, sou surpreendida pela vida toda hora, meu Deus, só comigo, que isso, ai, ai, ai. Não. A chave é o que eu faço com isso, foco na solução. Qual é a outra visão? O que que tem de bom nisso? O que que eu aprendo para que isso não se repita? O que eu preciso aprender com a história dos meus pais? E aí tu pode me dizer assim, meu Deus, quando vejo tal coisa, chega a me dar um negócio e tal, né? Sinal que tem sentimentos que precisam ser trabalhados aí dentro.
Porque vem chegar o dia, sim, que quem escolher aqui, quem fizer essa escolha e se trabalhar, algumas coisas vão acontecer no externo e não vão te afetar. Mesmo aquilo que causava uma dor imensa, aquilo que te tirava do teu centro, que tu deixava te tirar do teu centro, tu não vai deixar mais. E vai ser natural. Mas é um dia de cada vez, superação a cada superação, desafio a cada desafio. Entendem? Mais perguntas, gente? Ou é isso? Bastante coisa, né? Não imaginei que eu tinha tanta coisa para falar. Ah, sempre tem, né? É bom, é bom. A gente fala, a gente ouve. A primeira pessoa que ouve é quem fala, né? Tá aí, ó. Algumas aulas eu assisto depois porque sinto que elas são para mim também. Muita informação. É isso, minha gente. Quero agradecer vocês, então, pela presença. Muito obrigada, tá? Consegui ainda ir um pouco mais além do que eu imaginei. Mas eu já, assim, já pensei em avisar antes, digo, se eu precisar sair, pelo menos já estão sabendo. Está tudo em ordem aqui. Tudo certo, graças a Deus. Melhorando. Obrigada, gente, pela participação de vocês, pela presença, tá? Quero dizer que vem muitas novidades por aí. Algumas coisas eu já comentei aqui no grupo, né? Mas agora eu vou começar a divulgar mais no Instagram também, no nosso grupo de WhatsApp, a respeito desse novo curso, dessas práticas de constelação familiar, assim, mais guiadas, né? Mais no dia a dia de vocês, com o método constelar da mente envolvendo todos os pilares, tá? Respiração, meditação, movimento físico, né? Algumas coisas inspiradas no yoga, o tarô sistêmico, a própria constelação. Então, tem algumas coisas que a gente vai trabalhar dentro desse curso. É uma coisa bem direta e reta, assim, para pessoas trabalhar diariamente, né? E digamos que eu estou unindo aqui tudo que eu estudei até hoje, tudo que está dando certo, que eu vejo que está dando certo nos atendimentos e exercícios e tudo mais, dentro desses pilares do Constelar da Mente. E quero poder passar, assim, desse formato curso, né, para que mais pessoas tenham acesso também, inclusive por um custo-benefício melhor. Tem muitas pessoas que não têm condições de fazerem constelação, né? E então acredito que isso pode chegar até mais pessoas, né? Eu sempre quis fazer algo nesse formato, mas não tinha vindo exatamente o que, como, né? Mas no tempo e com paciência a gente vem descobrindo, tá? Vocês vão saber mais novidades aí, vocês serão os primeiros a saber, podem ter certeza, tá? Muito obrigada, então, um grande beijo para vocês. Vou terminando a gravação aqui.